Hoje nós vamos estar estudando um tema que é muito importante para a nossa vida, e que nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil, não tenho dúvida disso, né? E você também não tem dúvida disso. Cada vez que passa, a gente ouve mais a palavra crise, né? A gente vê o mundo, né, ficar, as instituições, as igrejas, as escolas, viverem momentos muito difíceis, em função das atitudes que os homens têm tomado nesta terra. E o tema da nossa lição hoje é mudando as atitudes negativas. E talvez você tenha entrado neste lugar, ou está ouvindo, né, neste momento, através da internet. Nós sabemos que tem gente que está agora ouvindo isso, e que está com atitudes e pensamentos negativos, em relação à vida, em relação a um problema qualquer que está enfrentando. E nós, não, como cristãos, nós não somos defensores da força do pensamento positivo, que é uma coisa completamente diferente do que a Bíblia nos diz. E quando nós olhamos a Bíblia, ela não nos mostra de forma nenhuma que nós devemos ter um pensamento negativo. Não mostra em momento algum. Nós vemos a Bíblia, ela mostrando que nós devemos ter pensamentos positivos em relação, mesmo que você esteja vivendo o maior problema da sua vida, a situação mais difícil, você pode ter certeza que a Bíblia vai te encorajar a pensar positivamente que vai dar certo, que você vai vencer. A Bíblia mostra isso. Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, né, e Ele é o nosso maior exemplo, e quando nós pensamos em qualquer tema ou assunto, nós temos que pensar em Jesus. Ele estava ali na cruz do Calvário, certamente o diabo estava dizendo: eu venci. Mas ao terceiro dia, ele foi derrotado em nome de Jesus. Ele foi derrotado. Jesus venceu a morte, venceu o mal, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, como eu posso ter as minhas atitudes negativas? Porque começa tudo no nosso pensamento. Então, se eu tenho um pensamento negativo, minhas atitudes serão negativas. E Deus não criou você para ter atitudes negativas. Nós queremos, através da palavra de Deus, estar mostrando isso. Quem sofre desse mal, né, ele só vê, quem é negativo, né, tem um negativismo na sua vida, ele só vê as coisas pelo lado ruim. Não vai dar certo, o mundo está muito difícil, isso não tem solução, eu já tentei de todas as formas e agora eu desisto. Então a pessoa, ela tem em si esse pensamento negativo que é destruidor e impede de avançar. Quando você tem atitudes negativas, você já está derrotado. Quando você tem atitudes positivas, mesmo você não vendo ainda a solução, e fé é isso, fé, eu não vi a solução ainda, mas eu creio que eu vou vencer. Fé é exatamente isso. A gente não está vendo, os olhos não veem, mas pela fé, essa vitória já é minha, no nome de Jesus.
Então, se Deus trouxe você aqui, como falou o meu coração, certamente, antes de eu ministrar essa palavra, claro que Deus tem que falar primeiro ao meu coração, é dizer que mesmo que a situação não esteja como eu gostaria, mesmo que pareça que não está dando certo, mesmo que eu não veja ainda a vitória, pela fé, eu acredito que ela vai acontecer em nome de Jesus. Então, eu espero que eu possa transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você estivesse abrindo aí a Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Alguém que esteja com o microfone? Pegou o microfone? Está alguém com o microfone aí? Ah, está aí, está aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 13. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele mostrando para a gente alguns detalhes que são importantes para as nossas atitudes negativas se tornarem em atitudes positivas. Então, eu preciso transformar as atitudes negativas em atitudes positivas. E como é que nós vamos fazer isso? O que a Bíblia nos mostra para nós fazermos isso? O apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que ele vivia no mar de rosas, que ele não tinha problema, de forma nenhuma. Ele diz aqui de forma clara: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Eu sei passar por necessidade e ter fartura. Então, tinha momentos que ele estava vivendo momentos de fartura, mas momentos que ele passou necessidades, dificuldades. Então, nós temos que ter a realidade na nossa mente, nós temos que ter isso muito claro. Não é assim, tudo vai dar certo na minha vida. Não vai dar tudo certo na sua vida, como não vai dar na minha. No mundo tereis aflições. Jesus Cristo, ele foi muito claro, lá em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. Ele estava falando para os seus discípulos, e ele estava querendo colocar uma carga negativa sobre os seus discípulos, falar assim: no mundo vocês vão ter só problema, esse mundo não presta, esse mundo só vive em crise. Mas só que ele não parou por aí, ele falou assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o que Jesus Cristo queria que a gente entendesse, que tem aflições, nós temos que aprender a lidar, como o apóstolo Paulo diz aqui: eu sei ter fartura, mas eu sei padecer da necessidade, eu sei viver momentos sem problemas, e vou curtir esses momentos sem problema. Tem gente que acha que não pode
usufruir das coisas que Deus nos dá, momento de calmaria, momento de bonança, momento, aproveita aquilo que Deus está te dando, atitude positiva, né? Tem gente que não sabe usufruir da vida, ele sempre está pensando, mesmo que ele esteja vivendo em calmaria, que o problema virá, o dia que o problema vier, nós vamos enfrentar. É o equilíbrio que nós temos que ter no nosso emocional. Ele chega a dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a atitude aqui, que é importante, que nós temos que estar muito clara aqui, a primeira atitude que tem que mudar na nossa mente, a nossa atitude, é ver a palavra de Deus e tomar a palavra de Deus como verdade. Quando eu conheço a palavra de Deus, mas eu não a tomo como verdade, eu começo a ser derrotado na vida, porque eu não entendo esse equilíbrio, que tem problema sim, mas tem vitória, tem bênção. Eu começo a viver. O apóstolo Paulo, não tenha dúvida, ele estava vivendo aqui um momento de dificuldade. Essa carta foi escrita na prisão, ele estava preso, e é chamada a carta da alegria. Por quê? Porque a esperança do apóstolo Paulo era Jesus. Ele acreditava que poderia ser mudada aquela situação, ele acreditava que ele podia, mesmo vivendo os momentos mais angustiosos da vida, continuar com Jesus ao seu lado. Então nós precisamos aprender isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. A gente não pode falar de atitudes positivas sem entender fé. A primeira coisa que precisa ser mudada é a gente acreditar realmente que a palavra de Deus é verdade. E aqui eu vou ler alguns versículos. O versículo 1 diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi ainda, mas eu estou acreditando que vai acontecer. Se eu, no meu coração, eu já estou derrotado, eu não acredito que vai acontecer, que Deus pode mudar a minha história, que Deus pode transformar aquela situação, eu já estou derrotado. Porque aqui no versículo 6 ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus só vai abençoar quem tem fé, quem confia nele. O autor de Hebreus, que alguns acreditam que sejam Paulo, outros não, Apolo, enfim, não importa quem escreveu, mas quem escreveu de verdade foi o Espírito Santo, usou homens inspirados, e aqui nós vemos ele citar várias pessoas que as suas atitudes mudaram a história de um povo ou a sua própria história. Ele cita Abraão, que saiu da terra dele, meio da sua parentela, para viver numa terra que ele não sabia ainda, pela fé, e por isso se tornou o pai da nação de Israel e de outras nações que nasceram dele. Ele teve fé, ele não ficou olhando os obstáculos. Eu tenho que atravessar o deserto, vou deixar minha família para trás, eu não sei, Deus não me mostrou ainda o que vai ser lá na frente, não sei nem que terra que é. Ele simplesmente acreditou que Deus nunca ia encaminhá-lo para um lugar que não seria bom para a vida dele. Ele acreditou.
E assim tem que ser na nossa vida, na nossa história. Nós temos que acreditar que Deus, Ele tem propósitos bons. Talvez você está vivendo um momento de grande dificuldade, não vê expectativa, mas creia pela fé, que Deus, Ele vai honrar. Aqui no capítulo 10 de Hebreus, tem um versículo também, o versículo 38, diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé. E ele completa o seguinte: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se nós retrocedermos na nossa fé, tem gente que começa os problemas acontecer na sua vida, e eles começam: quando eu era do mundo, era melhor, era mais tranquilo, que eu não tinha esse tanto de problema. Mentira, você não tinha paz, você tinha um vazio na alma, você não tinha, as alegrias eram só momentâneas. Quem tem Jesus é diferente, pode viver os problemas, mas ele tem alegria, a alegria do Espírito Santo, mesmo que as circunstâncias sejam as piores, ele tem paz, ele tem esperança, ele tem fé, porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Então, eu não posso, de forma nenhuma, duvidar que Deus, Ele vai mudar as coisas. Então, a mudança da minha atitude, de acreditar realmente na palavra de Deus, de acreditar no que Deus diz. Interessante que uma coisa que tem que existir na nossa mente é o equilíbrio dos pensamentos, uma atitude fundamental, acreditar na palavra de Deus e o equilíbrio nos nossos pensamentos. Quando eu começo a ter mais pensamentos negativos, é como se fosse uma balança, imagina uma balança, pensamentos positivos e pensamentos negativos. Se eu colocar muitos pensamentos positivos na balança, quem vai pesar mais na minha vida? Os pensamentos positivos. Quando eu coloco mais os pensamentos negativos, vai ter uma tendência aos pensamentos negativos. Olha a sua vida. Quando você está com mais pensamentos positivos, a palavra de Deus está na sua vida, você está acreditando, a sua vida, ela é mais prazerosa, ela é melhor. Não tenho dúvida disso. Quando a pessoa está com mais pensamentos negativos, por que uma pessoa acaba entrando em depressão? Porque ela começa a ter mais pensamentos negativos e vai se afundando. E quanto mais pensamentos negativos, menos pensamentos positivos, menos palavra de Deus, menos acreditar que Deus tenha a solução. E muitos, eu acredito aqui, que já tiveram experiências disso. E nós temos que pensar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá em Filipenses, vamos voltar lá no texto, Filipenses capítulo 4. O versículo 8, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, vai prestando atenção, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o versículo 9, ele fala o seguinte: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Nós queremos paz na nossa vida, mas nós não entendemos que o nosso pensamento, ele tem que se ocupar de tudo que é bom, tudo que traz louvor. Tem gente que me pergunta assim: pastor, é pecado ouvir música do mundo? A Bíblia não diz que é. Tem umas que é claro que é pecado, fala de pornografia, de palavrão, é pecado, é lógico isso aí, mas tem algumas músicas, mas que não falam disso, falam de amor, não é pecado. Mas qual que é melhor, você encher a sua mente com uma música do mundo ou com uma música que fala de Deus, que eleva a sua alma,
que traz paz ao seu coração, que traz esperança, que te enche de fé. Claro que a música, é pecado ler um livro escrito por um bom autor? Não, é cultura, etc. Mas se você ouve mais o que o filósofo fala, do que o que alguém escreveu, um cristão, que nos ajuda a ter fé, que nos ajuda a ter esperança, que enche o nosso coração de paz, que traz equilíbrio à nossa vida, que nos traz ensinamentos, ou mesmo a Bíblia. Se você ler mais lá do que aqui, onde você vai ficar com mais pensamentos? Vai ficar no negativo. Mas quando você ocupa sua mente com coisa que é boa, que traz honra, que traz louvor, que tem boa fama, os seus pensamentos serão positivos. Se eu passo mais tempo na frente da televisão do que na igreja, lendo a Bíblia, orando, o que vai acontecer com a minha mente? E hoje a televisão é o menor dos vilões, porque hoje o grande problema chama redes sociais, que só traz desgraça para a mente da pessoa, pensamentos negativos, pensamentos que deformam a palavra de Deus, na grande maioria. Claro que a rede social serve para muita coisa, nós mesmos usamos as redes sociais, mas eu estou dizendo de uma forma geral, 99%. O que a rede social faz? É gente mandando acidentes, gente com corpo esquartejado, pensamentos errados, pornografia, enfim, isso vai ocupando a mente, a pessoa não vê que isso está destruindo a sua alma. Por isso que as atitudes começam a ficar negativas, por isso que vem muitas vezes depressão. Isso está acontecendo com a juventude de uma forma geral, especialmente com a nossa juventude. Eles estão sendo destruídos, as atitudes têm sido negativas, porque estão sendo destruídos pelas redes sociais, com coisas que não trazem louvor, não trazem boa fama, não são puras, não são boas. Então a gente tem visto isso, o índice de depressão entre crianças já, porque uma criança hoje de 7 anos, ela tem uma quantidade de informações que uma pessoa de 50 anos não tinha há 20, 30 anos atrás. É toda hora informação, porque ela fica, o dedo é impressionante como o dedinho, eu vejo a Clarice, né, o Filipinho, já com 2 anos, vai fazer 2 anos, a Clarice com 4, com o dedinho, faz tchup, 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 no celular, é uma coisa impressionante. Quem somos nós para ter a rapidez, né, que eles têm no dedinho já, porque cresce com aquilo, e se a gente não olhar, não limitar, né, celular, televisão, o que vai acontecer? Vão perder coisas que são importantes, que é o relacionamento familiar, conversa, aprender a dialogar. As pessoas não sabem mais conversar, dialogar, não param. Isso aí era terapia. Antigamente o amigo sentava na calçada com o amigo, aí falava dos filhos, falava dos problemas, um ajudava o outro, um trazia informação para o outro, era terapia. Por isso que cada vez mais hoje precisa de psicólogos, e psicólogo é importante, mas precisa cada vez mais, porque não há conversa. Cada um tem a sua televisão, na hora da refeição, não se senta mais na mesa para fazer as refeições, e que era um momento de terapia, que olhava nos olhos, que conversava. Então nós temos que ver, realmente, ter um equilíbrio nos nossos pensamentos, e nós só vamos poder equilibrar se a gente começar a mudar as nossas atitudes. As atitudes têm que ser segundo a palavra de Deus, tem que mudar os pensamentos, nós temos que mudar os nossos pensamentos, senão nós vamos ser destruídos. Tem uma outra coisa que também que é importante, para a gente ter atitudes
positivas que chama autoestima. Autoestima. O que é autoestima? É como eu me vejo. É como eu me vejo. Se eu me vejo como uma pessoa infeliz, nada dá certo na minha vida, eu não sou inteligente, porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que destroem a autoestima, inclusive pais que destroem a autoestima dos seus filhos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque podemos destruir a autoestima das pessoas ao expressar para eles: você é burro, você não entende, e aquilo ali, dependendo do temperamento da pessoa, ela absorve muito rápido esses conceitos e acaba sendo destruído na sua autoestima. E a Bíblia, ela nos mostra de forma muito clara que nós temos que ter uma boa autoestima. Começa Jesus dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo, e Jesus Cristo ensinou como nós devemos amar o nosso próximo, né? Suportando, amando de verdade, ajudando. Diga. Exatamente. Nós não podemos falar que o nosso filho é uma besta, que ele é burro e tal. Porque nós vamos criar, o que nós temos que ensinar, eles serem equilibrados na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, em relação à nossa autoestima, né? Que, primeiro, nós somos filhos de Deus. Pensa bem, você é filho de Deus. Então, só de você pensar nisso, se você tem um pai, o que o pai faz? O pai cuida da gente. Então, como que eu vou ter uma autoestima baixa? Eu tenho que lembrar daquilo que as pessoas falaram de mim, que não valorizaram. Você não tem talento, você não dá para isso, você não... E às vezes, você pode até não dar para aquilo, não ter talento para aquilo, mas você tem muitos talentos. E nós temos que ir descobrindo, porque todos nós temos capacidades, todos nós podemos vencer nessa vida, todos nós podemos alcançar as coisas, todos nós. Agora, nós não podemos acreditar no que o diabo fala acerca de nós, e ele usa pessoas às vezes, e muitas vezes ele trabalha na nossa mente, porque nós estamos com os pensamentos tão negativos, que acreditamos que nós não temos valor. Abra aí no Salmo 42, tem um texto muito interessante no Salmo 42, é um salmo lindo, né? Que nos ensina tantas coisas. O versículo 5, esse salmo, os filhos de Corá, eles começam a dizer assim, no versículo 1, como suspira a corça pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então, para a gente entender atitudes positivas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa alma tem que suspirar por Deus. Quando a nossa alma começa a não suspirar por Deus, tem alguma coisa errada. Nós vamos começar a cair na nossa vida espiritual e tudo ao nosso redor vai dar errado. Observe bem, quando a pessoa vai esfriando na fé, ela começa a esfriar na fé, ela começa a colocar às vezes culpa na igreja, o louvor não é do jeito que eu gosto, a palavra não é do jeito que eu... Porque a alma já
começou a ficar contaminada por alguma coisa, e ela já não está suspirando mais pelo Deus vivo, porque quando a gente suspira pelo Deus vivo, o prazer da gente é vir à casa de Deus, é verdade. Quando a gente suspira por Deus, o prazer da gente é cantar louvores a Deus, a gente vibra com Deus, a gente lê a palavra de Deus, e ela vem como se fosse assim uma fonte inesgotável, suprindo e alimentando a nossa alma, e nós precisamos ter esse entendimento. Então, quando eu suspiro, eu tenho prazer em ler a palavra, em dobrar meus joelhos e orar, em ter tempo com Deus, em orar com a minha família, em orar no meu trabalho, porque a minha alma está suspirando. Aí no versículo 5, o salmista pergunta para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Porque ele estava passando por um problema, ele estava vivendo algum problema, e ele começa a perguntar, e muitas vezes a gente não está assim: por que estás abatido, a minha alma? Nós ficamos assim, e no próprio versículo 5, ele diz assim: por que te perturbas dentro de mim? E ele dá a resposta para a alma abatida, ele dá a resposta para nós termos pensamentos positivos. Ele diz o seguinte: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí, a solução para a alma abatida, para a gente estar negativo, uma das coisas é a palavra estar dentro do nosso coração, é nós trabalharmos a nossa autoestima, e a nossa autoestima nós temos que entender que nós temos um Deus que nos dá esperança. Sem esperança, nós estamos mortos espiritualmente, estamos mortos nessa vida. Eu posso estar passando por o maior problema, mas se eu falar para minha alma não fica abatida. Você tem esperança em Deus, há esperança em Deus. Ah, mas eu já fiz tanto, eu já tentei. Tem esperança. Fale para a sua alma. Fale para a sua alma. Porque o dia que você perdeu a esperança, você perdeu tudo. Então você precisa ter a esperança. Precisa ter esperança. Tem o caso de Gideão. Gideão, ele, lá no capítulo 6, capítulo 7, fala a história de Gideão, e até o capítulo 8, de Juízes. E Gideão, quando o anjo o procura, o que ele fala? A casa do meu pai é a menor, e eu sou o menor na casa do meu pai. A autoestima de Gideão estava onde? Estava lá embaixo, não estava sem esperança. Os midianitas atacavam e roubavam, eles plantavam, os midianitas atacavam, e acontecia só desgraça, e ele tinha perdido a esperança, ele estava se sentindo a pior das pessoas, e ele fala: tem jeito não, eu sou, e que o anjo fala para ele? Fala: vai na tua força, homem valente, vai na tua força. Quem é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá esperança, é Deus que enche o nosso coração de fé para nós vencermos. Então, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. Nós precisamos esperar em Deus, nós precisamos acreditar que Deus, Ele vai mudar a nossa história, como mudou de Gideão. Gideão, ele foi para a batalha, Deus queria mostrar para ele que as nossas batalhas, nós temos que fazer a nossa parte sim, e temos que ter determinadas atitudes que são importantes na nossa vida,
E quando ele manda lá para a batalha, tinha, de repente, aquele bando de homens. E Deus fala com ele: ó, está muito. Fala com os medrosos para voltarem. A grande maioria voltou. Mas ficou ainda 10.000. E aí ele fala: olha, fala para eles beberem água. E alguns que se abaixavam demais, como um cão lambia a água, falou: esses aí não estão preparados não. Aqueles que estavam vigiando e tomando a água, esses estão preparados. E ele vai com 300 homens e vence uma batalha contra uma multidão. O homem que estava lá com medo, que se sentia o pior dos homens, que não tinha capacidade, de repente ele vence uma batalha com 300 homens. Deus dá uma estratégia, ele nem tem que lutar. Por quê? Porque ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus, ele mudou totalmente os seus pensamentos e ele teve a vitória. O que essa história de Gideão vai nos ensinando? Que os medrosos, os que têm medo de enfrentar situações, os que se acovardam nessa vida, os que ficam amedrontados, o que vai acontecer com a vida deles? Não vão ver a vitória. Aqueles que não vigiam, aqueles que estão descuidados, que se descuidam com o inimigo fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e às vezes a gente descuida, não vão ver a vitória também. Somente aqueles que têm coragem, aqueles que enfrentam situações, aqueles que não veem saída onde os outros não veem, esses vão ser vitoriosos. Tem um jogador de futebol muito conhecido aí, Dadá Maravilha. Ele diz: para toda problemática uma solucionática. Ele tirou isso da cabeça dele, mas certamente está na Bíblia. Toda problemática tem uma solucionática. Todo problema, Deus mostra uma saída. Olha, lê a Bíblia para você ver. Todo problema, onde Jesus entra, onde Deus intervém, tem uma saída. Pode não ser no momento que a gente quer, e às vezes vai demorar, né? Como aconteceu no cativeiro babilônico. Eles tiveram que passar 70 anos lá, mas para aquele problema tinha uma solução que Deus já tinha dado. Vocês vão passar 70 anos no cativeiro, depois vocês vão sair de lá, vocês vão sair diferentes, um outro povo. E eles saíram. Um povo que era idólatra passou a ser um povo que nunca mais teve idolatria na sua vida. Deus mudou a história daquele povo que estava ali. Mas tinha uma saída. Deus, Ele tem uma saída para a gente, Ele coloca esperança no nosso coração. Por isso que as nossas atitudes não podem ser negativas. Não podem. Porque nós temos toda a palavra de Deus nos ensinando de forma tão clara isso aí, né? Sim. E tem uma coisa que é muito prejudicial na nossa vida, quando nós pensamos nisso, com quem nós estamos andando e conversa que eles estão tendo no nosso ouvido.
Se você andar perto de pessoas que só têm atitudes negativas e pensamentos negativos, daqui a pouco você está da mesma forma. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você fica perto de pessoas que só veem, você chega perto dele, o Brasil não tem jeito, Valadares não tem jeito, a minha vida, o meu comércio, tudo para ele não tem jeito. O que vai acontecer? Daqui a pouco você começa a conviver muito com essas pessoas, você começa a acreditar nisso, porque em vez de você encher sua mente, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, você está enchendo seu pensamento de quê? De coisas negativas. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai sempre nos estimular. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, se vem a angústia, você começar a falar, não, que não tem jeito, a vida é assim mesmo, isso aconteceu com meu avô, com meu pai, agora está acontecendo comigo. Em nome de Jesus, muda a história, muda a perspectiva, vira a página, tem saída sim para você, tem mudança na sua vida. Deus pode fazer, Deus pode dar estratégia. Agora levanta os olhos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. O problema é que nós ficamos igual galinha, com a cabeça baixa o tempo todo, catando bichinho no chão, e não olhamos como águia, como Deus quer que a gente olhe. Encher o nosso coração de esperança, renovar a nossa força. Está fraco, Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Está desanimado, Deus vai te animar. Lembra que Deus falou com Josué: não te mandei eu, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. E ainda diz: olha, meu filho, só não desvie da minha palavra, não desvie dela nem direito nem para a esquerda, que eu vou te fazer bem sucedido em tudo que você fizer. O problema é que nós queremos ser bem sucedidos, nós queremos ter a vitória, mas nós desanimamos no meio do caminho, nós desviamos da palavra de Deus para a direita ou para a esquerda. Deus manda e eu acho que é do meu jeito, é melhor. Não é do seu jeito que é melhor, o jeito de Deus, o que a palavra de Deus ensina que é o melhor. E nós precisamos de todas as formas, tá? É assim, gravado com a palavra de Deus. Por isso que Deus fala com o povo quando ele saiu lá do Egito e estava entrando na terra prometida. Deus fala: olha, vocês vão inculcar esta palavra nos seus filhos. Inculcar. Ou seja, o que é isso? Você abrir a mente e colocar lá dentro da mente deles. E como é que nós colocamos uma coisa dentro da nossa mente? Repetindo. Então, se eu estou fraco, eu vou repetir. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Eu estou me sentindo fraco, repete isso 100 vezes, 1000 vezes, inculca. Põe isso dentro de sua mente. Você está ansioso, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Repete isso 1000 vezes, inculca. A gente tem que, por isso que na vida, a repetição é importante, por isso que ler a Bíblia sempre, várias vezes, é aquilo que mais está afligindo a gente. Fazer como o salmista aqui, que está abatido minha alma, espera em Deus, lembra dele, lembra quem ele é, lembra dos cuidados, lembra dos milagres que ele já fez na sua vida. O Deus que fez vai continuar fazendo, ele não mudou.
Uma coisa importantíssima que nós temos que ter para nós termos atitudes positivas, é que nós temos que enfatizar esses pensamentos positivos na nossa mente. Nós temos que lembrar claramente quem é o nosso Deus, quem está ao nosso lado, quem é o nosso Deus, quem é Jesus, o que Jesus Cristo prometeu para a gente? Uma das promessas dele que são importantes para a gente ter pensamentos positivos, atitudes positivas. Lembra aí? Estarei convosco todos os dias até? Você acredita que ele está aí do seu lado aí? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete que vai ser sempre o nosso auxílio, que vai ser aquele que está ao nosso lado. Olha o que o Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está angustiado? Está vivendo uma situação difícil? Vai ter saída, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente na angústia. Onde Deus mais se manifesta, gente, onde a gente tem mais experiência com Deus, quando a gente está vivendo problema. Não deveria ser, né? Deveria ser natural a gente ter experiências com Deus todos os dias, sentar com Deus, conversar com Deus, é orar, é ler a Bíblia, é inculcar a palavra na nossa mente. Quanto mais a palavra estiver no meu coração e ela for vida, porque não adianta eu conhecer a palavra se ela não for vida. Tem gente que fala, eu sei disso. Alguém fala com ele, não, mas Deus, Jesus está conosco todos os dias. Eu sei que Ele está, mas não sente que Ele está. É a mesma coisa eu tomar um remédio e não acreditar que aquele remédio vai ter efeito. O médico passa para mim, aí eu pego a receita, eu levo no outro médico que eu tenho confiança. Eu posso tomar esse remédio mesmo? Porque se eu tomar aquele outro que o outro passou, não vai ter o mesmo efeito do que o médico que eu confio de verdade. Então, ou eu pego a palavra de Deus e confio de verdade que ela é a palavra de Deus, que Deus, quando Ele fala, Ele não está brincando com a gente, Ele está falando para que a gente seja abençoado, para que a gente tenha posições e atitudes positivas. Olha o povo quando estava entrando, Moisés manda 12 espias para a terra, 10 voltam dizendo, realmente a realidade que Deus falou é verdade, a terra é boa, mana leite e mel, só que tem um problema, tem gigante lá, tem cidades que a gente não consegue destruir não, cidades fortificadas, aquilo ali não é para a gente não, é melhor a gente voltar para o Egito. Mas 2, Josué e Caleb, a atitude deles, ele falou, se o Senhor se agradar de nós vamos entrar nessa terra, nós vamos comer os gigantes como pão, não vai ser problema, porque Deus prometeu, nós não podemos esquecer da promessa de Deus. Então, olha a proporção, 2 apenas de 12, e é a realidade hoje, as pessoas ouvem a palavra, e muitos aqui vão ouvir a palavra, vão ouvir, ter o entendimento, mas não vão aplicar a sua vida. Eu espero que você possa aplicar de verdade na sua vida. Atitudes positivas, pensamentos positivos, acerca do que Deus diz, não é pensamento positivo, segundo os conceitos do mundo, não. É o que Deus diz na sua palavra.
Acho interessante que eu queria abrir nesse texto. Abra em Romanos. O apóstolo Paulo, ele nos dá no capítulo 8. A partir do versículo, na verdade, esse capítulo todo, eu acredito que a gente tinha que decorar esse capítulo todo, inculcar mesmo na mente, viver, porque ele começa no versículo 1, dizendo o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, você vai morar no céu. Então eu já penso, por que eu vou viver de forma negativa nesse mundo, com pensamentos negativos, se eu vou morar no céu? Eu posso viver os maiores problemas aqui na terra, pode ser a pessoa mais doente que passou nessa terra, viveu só problema, mas se ela entregou o coração a Jesus, ela vai morar no céu. Então, como que eu posso ter atitudes negativas, não pensar? Espera aí, gente, a vida aqui passa tão rápido, o que importa de verdade é a minha vida eterna. E aí, no versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nós temos o maior de todos ao nosso lado, um Deus que nunca perdeu uma só batalha, um Deus que promete e cumpre, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir sobre as nossas vidas. Aqui no versículo 32 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Gente, atitude positiva, porque se Deus entregou Jesus, que era o que Ele tinha de mais precioso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. É gente que acredita que Deus é um Deus presente na sua vida, que Deus está ao seu lado, que Deus o ajuda, que Deus luta as suas lutas. Mas não vou me sentir enganado de forma nenhuma, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos tribulações. Sim, vamos ter aflições, mas elas vão passar, tem saída, tem luta, mesmo Josué e Caleb crendo em Deus, acreditando que aquela terra era deles, eles entraram e não tiveram que lutar? Eles lutaram. Eles tiveram que derrotar Jericó, eles tiveram que lutar contra os outros povos ali dentro daquela terra. Eles tiveram dificuldade com o povo. Acã, que pecou e trouxe derrota em uma batalha. Tiveram problema, nós temos problemas. Problema com o filho, problema com a mulher, problema com o marido, problema no trabalho, problema de enfermidade, problema... Enfim, nós temos problema, só que há uma saída. A luta, nós vamos lutar, só que nós não lutamos sozinhos, nós temos o general da guerra, o Senhor dos exércitos para lutar as nossas lutas. A diferença é essa, por isso que nós andamos com a nossa cabeça erguidas, não orgulhosos, porque entendemos que somos pecadores, não merecíamos nada, mas olha o equilíbrio na autoestima, não merecíamos nada,
Mas o dia que nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, amados de Deus, amigos de Deus. Então eu tenho uma boa autoestima, porque eu sei quem eu sou e em quem eu tenho crido. Equilíbrio. Acho que é a coisa mais difícil, por isso que nós estamos vivendo tantos problemas emocionais na nossa geração. A geração que tem mais vivido problemas emocionais, em função das circunstâncias que nós já falamos, redes sociais, o que a gente assiste, o que a gente vê, excesso de informações e tudo mais. Mas o grande problema é nós não termos a fé que deveríamos ter. Isso traz um desequilíbrio. Quando nós lemos o Sermão da Montanha, Jesus Cristo, ele traz um equilíbrio tão grande para a nossa vida. Ele nos ensina a ter uma vida tão equilibrada no Senhor. Ele ensina a gente a não ficar preocupado no dia da manhã. Ele nos ensina a olhar, para os lírios e ver que eles são cuidados por Deus e nós também seremos cuidados por Deus. É o equilíbrio emocional que vai sendo trazido ao nosso coração e nos leva a ter essa atitude sempre positiva, Uma coisa que tem atrapalhado demais as pessoas é não celebrar aquilo que ele já conseguiu e ficar sempre triste por aquilo que ele não conseguiu ainda. É uma insatisfação que existe no ser humano que o mundo coloca. O mundo coloca. Esses dias mesmo eu estava conversando, eu lembro do meu avô, assim, mais de 20 anos como rural. Hoje qualquer pessoa aí, por menos dinheiro que ela tenha, se ela ficar muitos anos com um carro que está funcionando, que está tranquilo, está indo bem, ele já está insatisfeito. Por quê? Porque o mundo diz que ele só pode ser feliz se ele trocar de carro. E ele acredita no que o mundo diz. Mesma coisa o celular. Às vezes o celular está bom, está funcionando, está ótimo, está tudo tranquilo, mas por quê? O outro amigo trocou de celular, eu tenho que trocar também, senão eu estou infeliz. Nós somos infelizes porque, em vez de praticar a palavra de Deus, de ter contentar com as coisas que Deus nos deu, então a pessoa às vezes faz dívida para conseguir essas coisas, achando que vai ser feliz, depois descobre que aquilo não vai trazer felicidade, porque não vai trazer. A felicidade está aqui dentro de nós, que é Jesus Cristo vivendo em nós de verdade. As outras coisas que Ele acrescenta é bênção. Agradeça, seja feliz, celebre a vitória, agradeça, tenha gratidão no coração. Se Ele te der mais alguma coisa, amém, glória a Deus. Mas se Ele não der, glória a Deus também. É equilíbrio para que as nossas atitudes não se tornem negativas, mas que elas sejam positivas. Precisamos mudar. Se nós queremos ser abençoados por Deus, se nós queremos ser felizes aqui na terra, nesse pouco tempo que Deus nos dá aqui, nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Nossas atitudes, elas têm que ser mudadas. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça.
porque toda mensagem ela tem que ser digerida. Nós temos que pensar sobre aquilo que nós ouvimos. E talvez você entrou aqui nessa manhã com atitudes negativas, pensamentos negativos. Você precisa mudar, pois não é esse o padrão de Deus para as nossas vidas. O padrão de Deus é que há saída, o padrão de Deus é que há vitória, o padrão de Deus é que lá na frente vai ser melhor, o padrão de Deus é que tudo acontece e contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O padrão de Deus é que Ele luta as nossas lutas, que nós devemos entregar nas suas mãos todas as coisas. O padrão de Deus é que Ele veio para sarar as nossas enfermidades. Padrão de Deus, o que a Bíblia nos ensina. Agora, depende da nossa mudança. Eu queria fazer um desafio a você. Eu não sei se você fica muito tempo com o celular, não sei se você fica muito tempo na frente da televisão, mas que você trocasse uma hora do seu celular, do seu Facebook, da sua televisão, uma hora do seu dia aí que você tem gastado com essas coisas, dobrar os seus joelhos e orar, ler a palavra de Deus, inculcar na sua mente, repetir 1000 vezes, 1000 vezes. Eu te garanto que você vai começar a ver as saídas, as vitórias, as bênçãos, o que Deus tem de propósito. Suas perspectivas serão diferentes, sua autoestima vai ser elevada no nome de Jesus. Seu padrão vai ser outro padrão de vida espiritual, em todos os aspectos. Atitudes, troque suas atitudes negativas por atitudes positivas em nome de Jesus. Eu queria orar. Feche seus olhos, fale com Deus agora, faça um desafio a você mesmo. Talvez eu desafiei alguma coisa, tipo uma hora, mas talvez tenha alguma coisa que você possa se desafiar e mudar. Você vai ver que diferença faz. Não compensa viver nessa vida sem Deus, sem esperança. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Nós queremos sim que Jesus Cristo mude, Senhor, a nossa história, que a nossa vida seja diferente. Ó Deus, eu repreendo todo o espírito maligno de negativismo na vida do Teu povo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, que é boa, perfeita, agradável, soberana, possa mudar a história da nossa vida. Ó Deus, quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, o que devemos pensar, mas Senhor, que essa lição não seja apenas para que alguém reviva versículos, mas que possa viver esses versículos que falamos, que possa tomar uma nova vida, que possa ter uma mudança na estrutura. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós esperamos no Senhor. Ó Deus, porque estás abatido a minha alma? Espera em Deus, Ele é a minha salvação, Ele é a solução, Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é tudo. Ó Deus, portanto, abençoa-nos neste momento. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém.